Olá a todos, sou Letícia Sampaio, historiadora, arquivista, mestra em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense, doutoranda em Informação, Comunicação e Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz e entre setembro de 2023 e janeiro de 2024 fui bolsista PCI-CNPq no Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAS. Apresento aqui o trabalho intitulado A Organização de Arquivos Pessoais para a Preservação da Memória, o Arquivo de Castro Faria como fonte para a história e memória da antropologia. Os arquivos pessoais são fontes importantíssimas para a preservação da memória das ciências, para a investigação e história das ciências, uma vez que esses arquivos refletem as atividades desenvolvidas por seus produtores, os cientistas. O arquivo pessoal do antropólogo Luiz de Castro Faria é um recurso valioso para as investigações históricas nessa disciplina, uma vez que esse antropólogo foi uma figura importante para o desenvolvimento da antropologia no Brasil. É importante, então, pensar em formas de como organizar os arquivos pessoais de cientistas de forma a realmente dar acesso a eles e a preservar a memória contida nesses fundos. Esse trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa exploratória e qualitativa, onde foi realizada uma pesquisa bibliográfica e uma revisão de literatura. Vou apresentar brevemente um histórico do acervo de Castro Faria, custodiado pelo MAS. Esse fundo foi doado ao museu no ano de 2000, pelo próprio antropólogo e seu conselho curador. Luiz de Castro Faria organizou um conselho curador que deveria ficar responsável por toda essa documentação após a sua morte. Então, esse acervo foi doado ao MAS, mas também ficou sob responsabilidade do conselho curador. Entre 2001 e 2018, houve um projeto denominado História da Antropologia no Brasil no acervo de Luiz de Castro Faria. No âmbito desse projeto, foram realizados os primeiros esforços de tratamento, organização e acesso desse acervo. Entre 2001 e 2005, foi feito o levantamento de toda essa documentação e produzidos os primeiros instrumentos de recuperação de informações, como um sumário que serve de guia de toda a documentação do fundo. Esse sumário ele deve estabelecer quais documentos estão presentes em quais caixas de todo o arquivo. Entre 2010 e 2021, um outro projeto no âmbito do Arquivo de História da Ciência do MAS, chamado Estudo da Espécie de Tipologia Documental de Arquivos de Ciência e Tecnologia, se desenvolveu. O acervo de Luiz de Castro Faria também foi organizado no âmbito desse projeto. E é nesse contexto que esse acervo começa a ser olhado sob um outro aspecto, sobre o aspecto da necessidade de adoção de critérios arquivísticos que realmente dessem conta de garantir o acesso aos pesquisadores e demais interessados. E dando continuidade a esse olhar, em 2023, o projeto intitulado Institucionalização de Arquivos Pessoais, Identificação, Tratamento Documental e Acesso a Novas Fontes para a História da Ciência buscou elaborar um diagnóstico onde fosse estudado todos os processos pelos quais o acervo de Castro Faria passou, para que se pudesse compreender as dificuldades em organizá-lo, tratá-lo e garantir o seu acesso. E é no âmbito desse projeto que se encontra essa pesquisa. O objetivo geral da pesquisa foi então o de discutir a importância da organização desses arquivos pessoais para que seja possível dar acesso. Foi buscado também analisar como a metodologia de identificação pode ser um contributo para a adoção desses critérios arquivísticos que permitam dar acesso. Foram levantados ainda alguns exemplos de uso para o arquivo pessoal de Castro Faria. Luiz de Castro Faria ele desempenhou um papel fundamental
no cenário científico no campo da antropologia. Se dedicou aos estudos das sociedades humanas nos seus contextos ecológicos. Castro Faria estudou principalmente a disciplina denominada ecologia humana, onde as sociedades humanas são estudadas, inseridas no contexto em que vivem, no meio ambiente em que vivem. Castro Faria se debruçou principalmente sobre os povos do Cerrado brasileiro, especialmente os povos indígenas de Nambiquara, com os quais teve contato durante a expedição à Serra do Norte em 1939, expedição essa que foi chefiada por Lévi-Strauss. Durante toda a sua trajetória, Luiz de Castro Faria estabeleceu relações com inúmeros cientistas, tanto nacionais quanto internacionais, bem como participou de diversas instituições científicas importantes, como o Museu Nacional do Brasil. Então, compreendendo a importância de Castro Faria para o desenvolvimento da antropologia nacional e também para a disciplina em âmbito internacional, é preciso pensar o que são os arquivos pessoais de cientistas. Os documentos de arquivo são aqueles que foram produzidos naturalmente no decorrer das atividades de seu produtor. Nesse sentido, os arquivos pessoais de cientistas são aqueles que são compostos por documentos produzidos ou acumulados no decorrer das funções dos cientistas, isso é, nas suas funções de pesquisador, de docente e em quaisquer outras atividades que tenham desempenhado no decorrer de sua trajetória como cientista. Diante disso, esses arquivos possuem uma vasta quantidade de itens documentais e uma diversidade de tipos documentais, como correspondências, fotografias, ofícios, passagens, notas fiscais e diversos outros que podem ser utilizados como fonte para compreender a trajetória das ciências, o contexto político em que se inserem as relações científicas, as políticas de ciências e diversos outros objetos de pesquisa. Então, diante dessa riqueza que representa os arquivos pessoais de cientistas, é fundamental pensar em formas de organizá-los para que seja possível garantir o seu acesso. Entre os exemplos de uso que foram levantados nesse estudo estão as pesquisas que se debruçaram sobre os ritos funerários dos povos de Sambaquis, os contextos políticos em que se inseriram as atividades de Castro Faria, o papel de Castro Faria no desenvolvimento da antropologia e também de outros atores, tanto pessoais quanto institucionais, como o Museu Nacional, os diretores dessa instituição, seus estudantes, seus professores, seus estagiários e diversos outros personagens com os quais Castro Faria se relacionou. Todas essas pesquisas levantadas utilizaram como fonte o arquivo pessoal de Castro Faria, custodiado pelo MAIS, demonstrando a grande procura desse acervo e também a relevância em se buscar melhores práticas arquivísticas para organizá-lo e estabelecer também maneiras efetivas de garantir o seu acesso. A organização para o acesso nos arquivos pessoais de cientistas é, então, uma preocupação constante nas instituições de custódia. O Brasil enfrenta inúmeros desafios quanto à organização desses acervos, principalmente pela falta de uma legislação específica, diretrizes específicas para os arquivos pessoais. A legislação na área, no âmbito nacional, se debruça muito mais sobre os arquivos públicos ou de interesse público. Porém, os arquivos pessoais, e mais especificamente ainda os arquivos pessoais de cientistas, não possuem regulamentação própria. Então, cada instituição busca lidar com os acervos que estão sob sua custódia da melhor maneira possível. E é nesse sentido que são buscadas novas metodologias, novos arcabouços, tanto teórico quanto metodológico, para dar conta de superar esses desafios. E é nesse contexto que apresentamos, então, a metodologia de identificação, que ela pode ser utilizada como base para a gestão de documentos, como uma norteadora para a organização dos acervos pessoais.
A metodologia de identificação compreende um estudo profundo do órgão produtor, no caso, os cientistas, sua trajetória de vida, as funções que desempenhou, as instituições pelas quais passou. Após esse estudo profundo do produtor, faz-se também uma investigação sobre os tipos documentais que estão presentes nesse fundo. Munido de todas essas informações, é possível ter uma compreensão muito mais ampla do fundo e então estabelecer critérios para a sua organização. É possível construir uma tabela de arranjo que dê conta de refletir as atividades do produtor e, portanto, possa também nortear o desenvolvimento de instrumentos de recuperação de informação, guias, inventários que realmente permitam com que os pesquisadores tenham acesso às informações de seu interesse. Os resultados dessa pesquisa vão ao encontro do que a literatura da área diz sobre as dificuldades encontradas no âmbito da organização dos arquivos pessoais de cientistas, quanto à falta de normalização, faltas de legislação específica e a necessidade de adoção de critérios arquivísticos, incluindo a metodologia de identificação. Durante o projeto realizado no MAIS, foi percebida a grande falta que faz a metodologia de identificação. Então, deu-se início ao estudo do produtor e a identificação dos tipos documentais presentes nesse fundo. Foi percebido também um grande volume de procura desse acervo, que justifica a importância desse projeto. Foi percebido também a falta de instrumentos de recuperação que refletissem a vida de Castro Faria e, portanto, permitissem que os pesquisadores alcançassem a totalidade do que contém o fundo. Por fim, o estudo do arquivo pessoal de Luiz de Castro Faria permitiu a elaboração de estratégias de organização e acesso aos documentos, utilizando a metodologia de identificação como base. Os resultados, então, destacam a necessidade de estabelecer esses critérios arquivísticos para o tratamento e a organização do acervo. Por fim, conclui-se que o arquivo de Castro Faria é crucial para a preservação da memória da antropologia, para a utilização dessas informações como fontes para subsidiar pesquisas em história da antropologia no Brasil ou em contextos internacionais. E agradeço a atenção